Química 29, referente aos conteúdos trabalhados no segundo bimestre. Todos os exercícios eu peguei, ou seja ele do Enem, ou seja ele de faculdades, para vocês analisarem. Então, não foi um exercício tão difícil. Então, no primeiro exercício aí, ele me dava uma situação que o pH aí do meu rio era 7, aconteceu um descarte aí de ácido. Desculpa, não foi nenhum rio, tá? Foi nenhum reservatório. O que vai acontecer? Quando eu derrubo o ácido, o pH diminui. Então, ele vai tender a chegar lá perto de zero. Então, a única alternativa aí que dava certo, para depois ele estabilizar de novo ao 7, é a letra C, tá? Ó, aqui demonstra que caiu um ácido. Atividade 2. Ele tem um rio, ele pegou vários pontos de coleta e ele me pergunta, depois da qual indústria que esse rio fica com caráter básico? Para ter um caráter básico, ele precisa ser acima de 7. E onde que isso ocorre? Entre a segunda e a terceira indústria. Então, o que vai acontecer? Devido ao efluente que a segunda indústria joga nesse rio, o pH dessa água aumenta. Então, a única resposta correta, letra B. Atividade 3. Já mexi aí com pH, também tinha uma situação. Então, eu teria que analisar quais afirmações estavam corretas. Então, o que eu fiz aí? Eu peguei o pH e transformei em concentração de H+. Então, coloquei menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. E demonstrei em número decimal para vocês verem. E o que está acontecendo? Quando eu passo aí, que vamos supor, vai diminuir. Por que diminuir? Porque está longe de zero, tá? Então, o que vai acontecer? Quando ele vai sair aqui do menos 4 para chegar aqui no menos 5, é porque eu dividi por 10. Para chegar no menos 6, eu dividi mais uma vez por 10. Para chegar no menos 7, eu dividi mais uma vez. Aí eu vou ter que analisar as afirmações. Então, ele fala assim que a amostra 18 é a menos ácida. Por que é menos ácida? Ó, tá bem lá no fundo. Então, quanto mais longe tiver aí do número inteiro, menor ele é. E eu observo pelo quê? Ó, pelo 7. O 7 ele tem caráter neutro, então, por isso que é a menos ácida. Então, daí tá correta. A oitava amostra é 10 vezes mais ácida que a 14ª. Então, ó, eu não dividi aqui, então se eu dividir, ficou menor. Então, por isso que aqui eu falo que ela é 10 vezes mais ácida. Então, isso também está correto. Aí ele fala que da 6ª para a 14ª ocorreu um aumento de 50% na acidez. Para aumentar 50%, eu vou pegar aquele valor, dividir por 2 e somar. E não vai dar isso, então tá errada essa daí. E depois a 4, que as únicas amostras que chuva denominam ácidas, é a 6ª e a 8ª, concordo. Por quê? A 14ª, ela tem um caráter um pouco ácido, mas ele não chega a ser, assim, muito ácido, tá? Então, as respostas corretas são a 1, a 2 e a 4. Atividade 4. Vou ter que analisar também as alternativas e falar quais são as corretas. Então, ó, o que vai acontecer? Eu tenho um rio, um caminhão tombou com ácido. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter bastante morte de peixe, porque o pH da minha água ficou ácido. Então, aqui a 1 está correta. Conforme eu vou andando nesse leito do rio, vou tendo bastante água. Então, esse meu ácido, ele vai diluindo cada vez mais. Então, em função da distância do que aconteceu o acidente, essa água volta a se tornar neutra de novo, ou dependendo do pH que está neste rio, tá?
vai ter um aumento momentâneo de temperatura no local. Por quê? A reação entre ácido e água dá uma esquentada. Então, por isso, ele vai esquentar momentaneamente, mas depois passa, tá? E esses danos são permanentes na qualidade? Não, não são permanentes. Neste caso, não são. Com o tempo, ele vai dissolvendo esse ácido, ele vai chegando de novo ao pH original. Então, as alternativas corretas é a 1, a 2 e a 3. Na 5, eu vou ter que analisar gráficos e eu vou ter que colocar. Então, o que eu falo? O gráfico são ambientes e o gráfico 2 ele mostra o pH. Então, ele quer o quê? Ele pede para mim achar o gráfico 1 com pH de 5 ambientes, o gráfico 2 apresenta a distribuição das espécies. Pode-se esperar um maior número de espécies em qual tipo de ambiente? Ambiente A, B ou C. Então, ó, números das minhas espécies aqui, eu vou achar gráfico 2. Onde que isso está acontecendo? Entre o pH de 7 a 8. E aonde que isso ocorre? Em qual ambiente? A, B, C ou D? Então, ó, aqui de 7 a 8, eu vou ter que analisar aqui, ó. De 7 a 8, eu vou pegar aqui, aqui. Onde isso ocorre? No meu ambiente D. Atividade 6. Para calcular aí a relação de H+ do suco de limão e H+ do suco de laranja. E eu utilizei a formulinha que já foi passado para vocês aí em alguns desses exercícios. Que a concentração de H+ é a mesma coisa que 10 elevado a menos o valor de pH. Então, eu peguei o valor de pH, substituí, ó, em cada um, joguei na relação, que nada mais é que uma divisão, caiu aqui, eu vou ter que calcular a propriedade de potência aí, ó. Divisão, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma subtração entre os expoentes. Só que os meus expoentes, eles são todos negativos. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Vai virar positivo. Então, se eu tô devendo R$ 2,30 e tenho R$ 4,30, eu vou ficar com 2. Atividade 7. Vocês já fizeram isso bastante vezes. Achar através do pH menos o log da concentração de H+. Eu tenho que passar as minhas concentrações para potência, depois substituir e acho o valor de pH. Eu tenho o valor de pH 1 e o valor de pH 2. Atividade 8. Eu tenho aí um texto que eu vou trabalhar com os enunciados para as questões 8 e 9. Então, a primeira coisa aí, ele pede, de acordo com os resultados, eu vou ter o quê? O verde. O verde tá onde? Ó. Então, é básico. O azul também tá acima de 7, então ele é básico. O vermelho tá abaixo de 7, então ele é ácido. E o rosa também é ácido. Então, a alternativa correta aí, letra E. E o exercício 9, último, ele fala que ele vai colocar um indicador no suco de abacaxi e de limão. E eu sei que suco de abacaxi e limão tem caráter ácido. Então, quais são as cores que pode aparecer aí na hora que eu colocar esse indicativo? Ou vai ser vermelho, ou vai ser rosa. Eu espero que tenha ajudado para vocês verem que o Enem nem sempre é tão complicado assim, tá? Então, pessoal, estudem direitinho, boa sorte. Se tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo, tá? Beijão!